pois seu amor inefável não tem mudança nem fim. Que essa última expressão do hino que cantamos, no espírito dessa afirmação, que é uma afirmação da fé, seu amor inefável não tem mudança nem fim, que nessa afirmação nós abracemos todos os nossos irmãos e irmãs brasileiros, povo que perdeu seus filhos, seus amigos, seus atletas, seus pais tão queridos nessa tragédia que se abateu sobre nós nessa semana e da qual todos nós estamos afetados, sentidos, e queremos abraçar cada uma que sofre nessa hora, e queremos estar juntos, irmanados, unidos com esses corações, essas vidas, e apostar na promessa do hino que cantamos, pois seu amor inefável não tem mudança nem fim. O seu amor é maior do que a própria morte. O texto para a nossa reflexão nesta noite é o texto do Evangelho deste segundo domingo do tempo do Advento. Evangelho de Mateus, capítulo 3, os 12 primeiros versos. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu afirmo que dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E mais, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Que Deus nos ilumine e nos abençoe na compreensão, naquilo que é possível da sua palavra eterna. Amém. Nos 4 evangelhos, a primeira voz a se levantar para anunciar a presença de Deus, nos 4 evangelhos, a primeira voz não é a voz de Jesus, é a voz de João Batista, essa figura extraordinária, que era filho de uma família sacerdotal. Lembremos que o seu pai era Zacarias, servia num dos turnos do serviço ao templo, mas embora de família sacerdotal, fora criado, fora curtido, para usar uma expressão do nosso tempo, no deserto. É isso que diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Jesus deu continuidade à voz, ao anúncio, à palavra de João, com outra ênfase, com outras cores, uma outra espiritualidade, mas o tema de Jesus
o mesmo de João. O reino de Deus está próximo, se aproximou, como diz a tradução ecumênica da Bíblia. Convertei-vos, convertei-vos. Essa percepção, essa primeira palavra nos 4 evangelhos, que vem de um lugar inóspito, que vem de um lugar que não é um lugar doce, não é um lugar fofo, é um lugar que é o lugar do deserto. Ah, o deserto. Ali, onde, convenhamos, são ridículas as joias do Cabral. O deserto. Ali, onde são ridículos os conchavos dos poderes de Roma, de Brasília. Ali, naquele lugar onde são ridículos os incensos, os rituais, as hierarquias da sociedade e, sobretudo, as hierarquias do templo. O deserto desconhece tudo isso. João foi criado nesse lugar, e talvez por isso mesmo via o mundo com mais independência, com mais isenção, com mais clareza, com mais verdade, com mais luz. Esse profeta gentileza do deserto podia ver as coisas com mais clareza. Essa clareza de João, que o faz desqualificar 2 coisas assim que são muito sagradas, são verdadeiras posses sagradas para aquelas pessoas que vêm ali à margem do Jordão procurando o batismo. Por exemplo, a pureza ética. Eles dizem, segundo João, somos filhos de Abraão, e João vai dizer, pois Deus pode suscitar destas pedras filhos a Abraão. Isso não significa nada. Outra máxima, que era uma máxima muito presente, sobretudo nessa literatura apocalíptica e nessas expectativas com relação ao Messias. O Messias virá e vai destruir os nossos inimigos. E João vai dizer, o Messias vai destruir vocês mesmo, se vocês não se converterem. João questiona essas posses sagradas, construídas pelo passado, e convida essas pessoas a viverem voltadas ao futuro de Deus. Não importa saber o que foi, é importante saber o que vem, o que está por vir, o que está para acontecer. Eu tenho a impressão que João, se vivesse hoje, seria internado num dos nossos hospitais psiquiátricos. João é daquelas figuras que ouvem vozes. João é um lunático. João é um louco. João é um desajustado. Mas o que esse louco, o que esse profeta gentileza daquele tempo tem a dizer? Qual é o conteúdo da sua fala, da sua pregação, que tanto impressionou os 4 evangelhos e impressionou Jesus, a ponto de Jesus fazer sabe o quê? E se essa atitude, esse gesto não for apenas um gesto politicamente correto, ele é de uma profundidade desconcertante. Jesus falou assim, eu aceito o batismo de João, eu quero me converter, eu quero olhar para essa vida de um jeito diferente. E Jesus recebe o gesto do batismo de João. É simples o que João diz. Talvez por ser tão simples, tão desconcertante, então incompreensível. O reino de Deus se aproximou. Para enxugar mais ainda, Deus se aproximou de nós. Deus está perto. E aqui é menos a ideia
de uma distância, Ele está se aproximando, Ele está vindo, né? Que é uma ideia bonita do advento, é aquele que está vindo, mas é mais a ideia de que Ele está presente, mas de uma forma oculta. É uma espécie de esconde-esconde, é preciso descobrir essa presença de Deus, porque Ele está presente. Ele está presente, é a gente que não consegue captar os sinais da sua presença, é a gente que está numa frequência que não consegue captar essa presença divina. A gente vive voltado para si, a gente vive voltado para o passado, a gente vive voltado para as nossas posses sagradas. O exemplo está lá desses, né? Cujo discurso está lá: nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos, nós temos o sangue, não sei o quê, nós merecemos. Nós vivemos voltados para as nossas glórias pretéritas, para aquelas imagens congeladas de nós mesmos, para aquela fotografia. A gente só olha para trás, é como se João estivesse dizendo, não consegue olhar para frente, para o novo que está aí. Deus se aproximou. E aí, talvez a palavra aqui não é, então é preciso esperá-lo. Talvez a palavra aqui seja, é preciso acolhê-lo. Não é preciso esperar, é preciso descobri-lo. Talvez estejamos esperando a pessoa errada. O reino de Deus é chegado. É que nem aquele rapaz, né, que está à procura daquela jovem maravilhosa e que etc e tal, né, e nunca vem porque está idealizado aqui na cabeça dele. Vieram outras, às vezes até mais interessantes, mas aquilo está tão... Ele está aí. Imaginem o impacto que isso causava naquelas pessoas. Bom, mas a gente não canta isso aqui? E qual é o impacto que uma canção como essa causa em nós? Deus está aqui. Está aqui ou não está, Roberval? Se o Roberval disser que não, nós vamos fechar essa porta da igreja hoje e vamos... O Roberval... Deus está aqui. Qual é o impacto que isso produz em nós? Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Vocês imaginem o impacto que aquilo devia provocar naquelas pessoas. Ora, por quê? Israel não continuava dominado pelos romanos? Não continuavam os oprimidos camponeses, mais oprimidos ainda pelas classes poderosas? Não estava o mundo cheio de corrupção e justiça, os palácios manchados de sangue, os templos manchados de sangue? Como Deus se aproximou? Como Deus está aqui? João e Jesus falam, respiram, transpiram, vivem, movidos por uma convicção surpreendente: Deus já está aqui, e Deus está atuando de alguma maneira perto de nós, e a sua força salvadora já está em marcha. André Churraqui, que é um judeu argelino, uma pessoa extraordinária, de uma inteligência, um biblista, ele traduz as bem-aventuranças com a seguinte expressão: ao invés de bem-aventurados, felizes os misericordiosos, os pobres, em marcha. Fala, essa é a melhor tradução para a palavra de Jesus: em marcha, em movimento. É como se essa palavra de Jesus e de João provocasse isso nas pessoas, um movimento assim: ele está aqui, ele está aqui. Mas como captar? Como perceber a frequência dessa presença de Deus no mundo? Como sair do FM e passar para o AM, porque são frequências. Aliás, o que significa AM?
Amplitude modulada e passar para frequência modulada. Como entrar? Como responder? O que João está dizendo? E Jesus vai dizer a mesma coisa. Mateus capítulo 4, Jesus diz a mesma coisa quando começa a sua pregação: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Reino dos céus só em Mateus, porque Mateus não diz o nome de Deus, é o evangelho, né, bem judaizante, evita-se a palavra reino de Deus, mas tudo isso é para dizer Deus está perto, Deus chegou. A resposta está dada por João e também por Jesus. A gente pode captar essa presença pela metanoia, que é a palavra grega que aí aparece, traduzida por arrependimento, ou pode ser traduzida também por conversão. Fazer-se presente à presença, e isso o tempo todo. Então, para mudar de frequência, é preciso se transformar, mudar a mente, o olhar. Metanoel, nous, palavra grega para dizer, né, a mente, a cabeça, a vida, a inteligência, mudar a maneira de olhar as coisas. Porque se não mudar, aí João é diferente de Jesus. Eu lembro sempre do Jonas, aquele sermão sobre Esther, né? Se perecer, pereci. Se não mudar, vai perecer. Claro que a gente podia até usar uma palavra que eu jamais usaria aqui, né? Mas vocês já devem estar imaginando qual seja, né? Se não mudar, não tem. Claro que a ênfase de João está mais, e não se pode exigir de um profeta do deserto que seja diferente. A ênfase de João está mais na consequência nefasta dessa escolha. Se nos fecharmos, se não mudarmos, se ficarmos voltados para nós mesmos, se não quisermos entrar nessa frequência da presença divina no mundo, machado à raiz da árvore, fogo inextinguível, que é bem aquela linguagem lá dos profetas apocalípticos. Mas Jesus vai dizer a mesma coisa: metamorfoseai-vos, o reino de Deus está perto, Deus está presente, de uma outra maneira. Jesus vai enfatizar a alegria dessa abertura, a alegria dessa mudança. Deus não está aí para defender seus direitos e ajustar as contas com quem não cumpre os seus mandamentos. Jesus nunca falou isso. Deus não vem impor o seu domínio religioso, criar agora uma dependência religiosa. Jesus jamais pediu aos camponeses com quem conversou que cumprissem melhor a obrigação de pagar os seus dízimos. Jesus não se dirige aos sacerdotes para que observem com mais pureza as suas práticas, os seus sacrifícios de expiação no templo. Jesus jamais pediu a um escriba para fazer cumprir a lei do sábado com mais fidelidade. Não é isso que é o reino de Deus, isso é fazer penitência. E olha que coisa curiosa, essa palavra de João Batista e a palavra de Jesus em Mateus capítulo 4, se eu não me engano, versículo 17, foi traduzida assim, por exemplo, pela Idade Média. Sabe o que é convertei-vos? Fazei penitência. Olha que interessante. Converter não é isso. Não é fazer penitência. Mas o que é então? O que é preciso fazer para desfrutar, para despertar para essa presença de Deus? O que é que nos cega? O que é que nos prende ao passado? O que é que nos paralisa? Ou num passado que já se foi, somos filhos de Abraão, ou numa espera idealizada, ele vem, ele virá e vai. Do que temos que ser libertos, salvos, redimidos, justificados? Tem um monte de palavra para dizer isso. Talvez para a gente ser bem simples e fiel,
ao espírito da pregação de João e de Jesus, temos que nos livrar e ser libertos de tudo que nos desumaniza e que nos faz sofrer, e mais, de tudo o que em nós desumaniza as pessoas e faz as pessoas sofrerem. Libertar-se dessa força satânica que nos escraviza, que tira de nós a humanidade que há em nós. É bonito porque a primeira tese de Martinho Lutero, lembra as 95 teses dele? Ele lembra esse versículo de Jesus, convertei-vos, né? Na tradução medieval, fazei penitência, ele vai dizer, Deus quer que toda a nossa vida seja uma penitência, toda a nossa vida seja uma abertura, toda a nossa vida seja um processo de transformação. Dos cânticos mais lindos que o coro canta, se o meu povo, né, que é aquela expressão das crônicas, se o meu povo que por mim se chama, né, somos filhos da fé, somos da igreja de Jesus, se humilhar, se converter, se refizer, não tiver medo, não tiver vergonha, reconhecer a voz de Deus no deserto, eu ouvirei sua prece e concederei o meu perdão e sararei a sua terra. No nosso boletim, no momento da comunhão, depois a gente vai ler esse texto, está talvez uma aplicação prática dessa intuição de João. O que é se converter para perceber a presença de Deus agora, hoje? Eu já não perguntarei mais quando chegará o teu dia, mas sim por onde atravessas o presente. Eu já não perguntarei mais por que existe o malvado, mas sim de que maneira o salvas agora. Eu já não perguntarei mais quando se curará a minha ferida, mas sim como a curas nesse instante. Eu já não perguntarei mais quando acabarão as guerras, mas sim onde estás construindo a justiça. Eu quero me unir a ti, ó Deus. Eu já não perguntarei quando seremos numerosos, grandiosos, mas sim onde está hoje a gruta de Belém. Eu não perguntarei quando acabará a opressão, mas sim como furar, como varar, como passar pelas brechas do sistema e não ficar parado esperando a vida passar e fazer acontecer, ainda que seja por uma brecha. E eu não me perguntarei quando te revelarás, mas sim onde estás escondido, porque o teu futuro é agora, é agora. Metanoia, mudança de mente, de vida. Para terminar, eu acho que Paulo disse isso, né, essa intuição, com outras palavras, mas no mesmo espírito. Rogo-vos, faz um apelo, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis, olha só, não assumam a forma, não se acomodem, não se amoldem ao espírito desse tempo, mas transformai-vos, é a mesma palavra, pela renovação da vossa mente, do vosso viver, da vossa vida, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, e no dizer de Jesus Cristo, se fosse Jesus dizendo, e alegre e libertadora vontade de Deus. E que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe e que nos convertamos. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe. A conversão para nós é uma palavra que está muito esvaziada, ficou no passado.
Muitos de nós, inclusive, nem não reconhecem um momento desse na vida. Muitos de nós. Mas não é esse o sentido. A conversão é essa mudança diária, constante. Não é fazer penitência. Ou Deus não está aí. Vamos mudar de frequência. Vamos nos converter. Vamos nos transformar. E quem sabe a gente tem que cantar mais a música do Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Que Deus nos dê essa bênção. Obrigado, João, o grande João Batista. Obrigado, Jesus, por essa herança tão linda. Que façamos-la nossa, pois Deus não nos abandonou. Amém.